Bom dia, queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, que nesse dia você possa prosperar, que nesse dia você possa receber mais do Senhor, que nesse dia você possa receber mais do Espírito Santo. Nós estamos aqui nesta semana falando sobre oração, sobre a resposta que vem de Deus, até mesmo o silêncio de Deus. E eu quero te perguntar já no início desse vídeo, você já teve que acreditar em algo sem ter nenhuma prova visível? Eu quero te dizer que a fé verdadeira, ela acontece quando nós confiamos, mesmo sem enxergar nenhuma resposta, mesmo quando todas as circunstâncias são contrárias. E hoje eu quero te mostrar que Deus já está agindo na sua vida, mesmo que os seus olhos ainda não estejam vendo. Mas se você acredita que Deus está trabalhando nos bastidores, escreve nos comentários, eu creio. Você crê? Então diga, eu creio aí nos comentários. E já deixa o teu like aí para que essa mensagem alcance mais vidas. O autor de Hebreus nos escreve no capítulo 11, verso 1, esse é um verso clássico sobre fé, e diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, nós temos certeza pela fé de algo que esperamos, mas temos também uma convicção de fatos que se não veem. Então, é algo tão interessante porque ainda que a gente não possa ver, a resposta daquilo que estamos buscando já é fato no mundo espiritual. Então eu fico convicto de um fato que eu ainda não vi, que eu ainda não enxerguei nos olhos naturais. Então a Bíblia, ela está nos mostrando aqui que a fé não se trata de um sentimento, né? Ou de uma visão natural, mas sim de ter uma visão espiritual e ter certeza de enxergar algo no mundo espiritual sem enxergar no mundo natural. Então, a maioria dos milagres começa no invisível, antes de se manifestar aqui no mundo natural. Então, eu quero já iniciar orando contigo sobre isso. Pai, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento agora, nesta manhã, para crermos além do que nós vemos. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti. Mesmo quando tudo parece contrário, fortalece, Deus, a nossa fé e nos faz andar segundo a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. E todo aquele que está ouvindo essa oração, receba no seu coração aí um renovo de fé, um batismo de fé, que a tua esperança, que a tua certeza seja renovada agora em nome de Jesus. Amém. Eu quero lembrar agora contigo uma história muito famosa na Bíblia, onde Pedro, um pecador experiente, ele passou a noite inteira sem pegar nenhum único peixe. E ele sabia o que estava fazendo, eles eram de uma companhia de pesca e eles estavam acostumados a pegar peixes, eles viviam disso, eram pescadores profissionais. Depois de uma noite frustrada, Jesus aparece na praia e diz assim: Pedro, lance a rede do outro lado, lance a rede mais ao fundo. Talvez para Pedro, naquele momento, uma palavra dessas era totalmente sem sentido, porque Pedro sabia onde estariam os peixes, né? Conforme a experiência de pescador, ele sabia onde os peixes se concentravam, e não era mais ao fundo do rio, não era por outro lado do barco. Ele sabia, ele já tinha feito tentativa a noite inteira, e eles já tinham tentado de tudo, mas mesmo sem ver uma única evidência de que algo mudaria, ele decidiu obedecer e lançar a rede pela fé. Então Pedro diz assim: olha, não tem peixe, mas segundo a tua palavra, eu vou lançar novamente as redes. Qual foi o resultado disso? Uma pesca
tão abundante que quase virou uma tragédia de afundar os barcos. Os barcos não estavam dando conta, as redes estavam se rebentando, os barcos estavam praticamente afundando. Então, olha só que interessante, a obediência pela fé. Queridos, a fé não se trata de atitudes irresponsáveis, a fé não se trata de algo que você vai saindo fazendo qualquer loucura pela fé. A fé não se trata de você ter uma ação irresponsável só porque você é temente a Deus. A Bíblia não fala sobre nós assumirmos um risco sem fundamento. A fé, sim, ela envolve o risco, mas ela é fundamentada em quê? Numa palavra da Bíblia, uma palavra bíblica ou numa palavra direta que o Senhor te deu através do Espírito Santo. Um comando, como Jesus dá um comando para Pedro aqui, lance a rede para outro lado. Na lógica de Pedro não haveria nenhum peixe, mas na obediência de Pedro, o milagre se manifestaria. Significa que se na outra noite ou todas as outras noites ele lançasse a rede para o outro lado ia dar certo? Não, porque a palavra foi específica, foi uma palavra rema, uma palavra revelada para aquele momento. E se o seu milagre estivesse somente a um ato de fé, uma fé por obediência, você, no lugar de Pedro, lançaria a rede, mesmo sem ver nada? Se você, por exemplo, está trabalhando e não está vendo resultado, mas Deus te deu uma palavra, continue trabalhando, ou lance a rede para o outro lado, você continuaria por obediência, mesmo pela lógica, você sabendo que não há peixe? Você faria isso? Pois bem, Pedro tomou essa decisão de obedecer pela fé. Então, muitas vezes, amados, nós queremos primeiramente ver para depois crer, que nem Tomé. Mas a palavra diz, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então, Deus nos chama para fazer exatamente o contrário, crer primeiro e depois ver a manifestação da promessa. Então, talvez você esteja esperando uma resposta e nada parece acontecer, mas se Deus te deu uma promessa, confie, a resposta já está a caminho. Agora, você precisa saber se Deus realmente te deu uma promessa ou se tudo isso parte de um desejo sem fundamento de fé ou obediência àquilo que Ele te falou, né? Então eu quero te dar um desafio nesta hora. Eu quero que você escreva aqui nos comentários uma área da sua vida onde você precisa confiar mais em Deus. Vamos declarar juntos que a resposta virá no tempo certo. E se você crer e escrever aqui, obedeça pela fé, eu creio que Deus está liberando um milagre na tua vida, né? Comandos são dados e a obediência é pela fé, assim como Jesus também deu um comando para Pedro. Eu quero te estimular aqui a você fazer um ato de fé agora. Escreva nos comentários qual área da sua vida onde você está precisando confiar mais em Deus. Pai querido, fortalece a nossa fé para que nós possamos confiar mais em Ti, mesmo quando ainda não vemos nada. Senhor, nos dá coragem, Senhor, para lançar a rede, para obedecer sem hesitar e para esperar sem duvidar. Senhor, que cada pedido de oração feito aqui hoje seja respondido no Teu tempo perfeito, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos, Pai, que isso já está sendo gerado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, se essa palavra falou contigo nessa manhã, eu peço que você curta o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e ter um renovo na sua fé. E quero te lembrar que hoje às 18 horas eu estarei aqui novamente para encerrarmos o dia em oração. Nos vemos mais tarde. Que Deus te abençoe. Um dia na presença do Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.